O Brasil realmente está sendo arquitetado para virar uma Venezuela, as pessoas não acreditam. Mais uns 6 anos de governo igual esse aqui, a gente quebra a máquina mais uma vez. Eu já aprendi que se eu, dentro do processo eleitoral, eu critico uma pessoa, o sistema político aceita. Isso. Acabou a eleição, cala a boca, vai trabalhar. Você vê aquele tiro ali de AR-15, putz, mano, que tiro foi aquele, né? É claramente Deus movendo a cabeça daquele cara. E lembrando que em 2018 o Bolsonaro foi uma faca, né? Então não precisa ser o tiro também, né? Pode. Quando eu te perguntei quem te pagava, tu falou Deus, né, cara? O Trump acabou de sofrer um atentado Foi lá nos Deus que Estados virou a Unidos. cabeça dele. Exatamente. E aí mostrou aquela imagem, né, que o tiro era pra explodir a cabeça dele, né, cara? E aí foi só um arranhão na orelha. Que sorte que Deus deu pra ele. E aí, cara, tu tá pronto pra enfrentar essa batalha aí? Porque assim, quando você falou de subir na comunidade, ainda mais uma comunidade igual São Paulo, que não tem esse padrão ostensivo de traficante armado, igual é Rio de Janeiro, guerra de facção, você pontuou isso muito bem, mas aqui eu acho que o teu risco não é com traficante na comunidade, o teu risco aqui é com o próprio sistema, com quem não quer que você chegue lá. E assim, coisas acontecem, né? Padrão Rússia, um avião cai, no Brasil pode cair também, ou então um tiro ou outra coisa, uma comida, enfim. Tem várias formas, não é só no tiro, né? Você falou que entra na favela sem colete, mas o Trump estava de colete e iam explodir a cabeça dele, né? Então tem várias formas, né? Acho que a tua resposta é bem assertiva, porque para todas as formas, né, Deus pode evitar tudo isso. Mas como que você está encarando esse desafio? Você como empresário, como um cara bem-sucedido, com bastante dinheiro, você tem formas mais simples de se blindar do que como você é um político, um cara que incomoda o sistema. Então, por favor. Cara, eu invisto um dinheiro pesado em investigação, em todo tipo de blindagem. Eu prefiro correr o risco do que ser um velho fracassado e podendo ajudar não ter feito isso. O que adianta ser multibilionário e aí você chega na sua velhice e alguém fala, você foi um cuzão porque você não ajudou. O Brasil realmente está sendo arquitetado para virar uma Venezuela, as pessoas não acreditam. Mais uns 6 anos de governo igual esse aqui, a gente quebra a máquina mais uma vez. Eu já aprendi que se eu, dentro do processo eleitoral, eu critico uma pessoa, o sistema político aceita. Isso. Acabou a eleição, cala a boca, vai trabalhar. Fui perseguido, entrei numa lista de gente querendo me destruir. Na hora que eu percebi isso, eu aprendi. Processo eleitoral, fale o que você quiser. Terminou, cala a boca. Vai fazer o que precisa ser feito. Eu tenho diálogo com todo mundo, tem gente que fica com raiva, que eu sento com fulano, sento com ciclano, política é feita de jeito. Eu converso, então, esse medo de vão te matar, vão isso. Cara, na Bíblia, antes de eu nascer, estava escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quanto mais eu cresci, mais famoso fiquei, mais resultado eu dei, mais poderoso, e mais rico eu fiquei, mais eu tive que aumentar a minha escolta. A gente está no Brasil. Quando eu estou na minha casa nos Estados Unidos, eu fico de boa. Mas quando eu estou aqui, eu também fico, porque aqui tem escolta. É ruim, Você tem que andar de carro blindado. São Paulo ficou tão ruim que aqui é a capital mundial do carro blindado. Mas também é a capital mundial dos helicópteros. Cara, eu quero viver uma vida simples, só que isso vai demorar algumas décadas. Quando eu falo vida simples, a vontade que eu tenho é de pegar uma bicicleta e ir para a prefeitura de bicicleta. Isso é um futuro ainda não dá. Porque tem muita gente abalada emocionalmente, muito maluco. Tem gente que acorda, fuma e fala, Deus mandou matar um cara. Então, como é que lida com esse tanto de problema emocional que o nosso povo tem? Não, nessa questão polarizada, né? Onde o cara tem que... Ele acredita numa ideologia e o outro é inimigo. Então ele não precisa nem fumar maconha. Ele já tá certo disso. Na verdade eu errei, porque o cara que fuma maconha, ele até desiste, ele fica mais... Fica de boa, né? Ele não vai mexer com isso. Não, mas independente disso, de verdade, eu acordo todo dia em paz. Então muito. Nosso povo tá doente. Eu sou um cara que não preocupo com isso, porque eu tenho um chamado que eu sinto da parte de Deus no meu coração. Eu acho que ele não ia me chamar para isso. Você vê aquele tiro ali de AR-15. Putz, mano, que tiro foi aquele, né? É claramente Deus movendo a cabeça daquele cara. Então assim, cara, eu não sou bobo, né? Não tô pedindo para ninguém dar um tiro. E lembrando que em 2018 o Bolsonaro foi uma faca, né? Então não precisa ser o tiro
também, né? Pode ser. Então, tudo que eles esse quiserem. padrão, esse perfil de candidato, né? O Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, você tem o mesmo perfil, né? Talvez. Não estou desejando a sua morte, claro que não, né? Não, mas um dia todo Mas, mundo vai morrer, irmão. sim, Todo o mundo vai sentido da morrer. vida é esse, né? A gente está aqui para Sabe o que eu morrer, falo? né? A minha esposa até não gosta que me vê falando isso, mas eu falo pra ela, se for pra morrer, que seja hoje. Vou fazer o que com isso? Cara, se existe Deus, que eu sei que existe, E você tem que morrer estar é pronto lucro. hoje, né? Irmão, morrer é lucro. Viver é Cristo. Se ele mandou fazer um negócio, eu vou arregar. Se o bônus da vida é a eternidade, para que eu estou preocupado com isso? Agora, não vou deixar de andar com a escolta, não vou deixar de ter tirocínio. Eu sou um cara que não sou policial, mas tem tirocínio. Sim. Eu chego nos lugares, no centro de costa e tal, aquela coisa, sabe? Então, eu realmente fico em paz. Eu acredito que Deus vai mudar a sorte desse país através de São Paulo. Eu acredito nisso. E como eu sinto isso tão forte, inclusive até meu intestino dói, porque eu já sinto a dor meio que de parto de ser o prefeito da cidade, sabe? Eu acordo com isso e falo, mano do céu, que doideira que eu tô arrumando. Mas eu sinto meu coração valente falando, é a hora, vai pra cima, você vai servir esse povo, nós vamos ter a chance de mudar. Então, a morte pra mim é um bônus, cara. Pra quem conhece a eternidade, a morte é um bônus. Claro que eu não tô pedindo dar um tiro aqui, né? Mas eu quero servir. Eu acho que até a pessoa malvada, mais malvada, se ela ficar frente a frente, igual você tá comigo, olhar nos meus olhos, ela vai acreditar no que eu tô falando. Eu quero viver essa realidade, eu quero sentir orgulho de um dia sentar e o cara falar, mano, quando você entrou na política, você promoveu um arrastão. A gente não precisa desmontar o sistema, a gente precisa pôr gente nova no sistema. Eu sou programador de sistema, nós vamos hackear o sistema devagar. Como? Com hábito, com comportamento, com disciplina, colocando gente que é produtiva, colocando gente que dá conta de resolver, empurrar para fora esses caras que quer só ferrar com o povo. No final das contas, irmão, é o povo pelo povo. Se esses caras entenderem o que eu tô fazendo, não tem pra ninguém. Nessa aí tu conquista o público bolsonarista. Uma coisa que eu vi na entrevista sua foi o lance do teleférico, né? Trânsito de São Paulo, que por sinal, eu te falei que eu não quero mais voltar nesse lugar, né, Não, cara? você vai Porque eu voltar em fiquei 2025. 40 minutos para andar 2 quilômetros, cara, de carro. Então, pô, isso é um absurdo. Eu não sei, eu vi um monte de carrão, eu vi uma Lamborghini, cara, aqui em Alphaville, eu falei, porra, meu irmão, o cara tem uma Lamborghini e tá parado, não anda. Normal. Porra, qual o sentido disso, cara? Como é que resolve isso? E aí você falou do bolsão, do teleférico e tal, e aí também foi um ponto de teleférico, crítica, né? mas é claro, isso Como é também que é proposital. Né? Responda isso. Cara, o teleférico não é uma solução de trânsito para a cidade de São Paulo, é de locomoção para as comunidades. Criar centros comunitários onde vai ter turismo, onde vai ter hotelaria, onde vai ter centro esportivo, olímpico, onde vai ter centro de empreendedorismo e ligar à comunidade. Vai resolver o problema de trânsito do povo, que inclusive não vai pagar e vai ser iniciativa privada, subsidiado pelo governo, e quem vai pagar vai ser o turismo, gente que quer ir nesses lugares. E a gente vai fazer isso, que é mais segura a favela do que qualquer outro lugar em São Paulo. Pro trânsito. Virar à direita com o trânsito, com o sinaleiro fechado igual nos Estados Unidos, criar uma via expressa na marginal, incentivar e ajudar o governo do estado a terminar o Rodoanel Norte, que tem 44 quilômetros, onde a gente pode desviar todo o tráfego pesado para lá, tráfego pesado de veículos. E não termina por quê? Falta de grana? É um roubo atrás do outro, né? Aí o Tribunal de Contas para, e agora está retomando. Isso que eu ia te falar, mudou o governo aqui. O prefeito pode atrapalhar tudo, também pode ajudar. Apesar de ser de outra esfera, a gente tem que ajudar. Tu já conversou com o Tarcísio sobre isso? Sobre isso não, mas sobre outros assuntos sim. Tarcísio é um cara fenomenal para ajudar a gente ter progresso nisso. Um prefeito errado atrapalha a cidade e o estado. Só para você saber, da capital acaba com tudo. Concluir uma ideia de levar o CEAGES para a região norte. Ligar esse cinturão, mas é um problema que resolve a comunidade, não esse grande fluxo de carro na cidade de São Paulo. Levar centros de empreendedorismo, descentralizar. Esse tanto de gente que acorda às 5 horas da manhã, fica 2 horas no ônibus, no metrô, chega no lugar para abrir um computador e entrar na internet. Pelo amor de Deus. Qual que é a lógica da gente arrastar 3,5 milhões de pessoas, como se fosse o país do Uruguai, carregar esses caras para abrir um computador e acessar a internet de outro lugar? Por que a gente não tem isso nas comunidades? Então, assim, nós estamos pedindo pelo futuro. Nós temos 7 milhões de carros na cidade de São Paulo. Então, se a gente centralizar isso e criar esses polos de empreendedorismo, alguém fala, eu sou empreendedor, a produtividade cai. Cai, então nós vamos fazer o seguinte, então a prefeitura vai te incentivar, dando um incentivo fiscal para você contratar mais gente. Agora, qual que é o motivo de não ter oficina de costura? Qual que é o motivo da gente não estar produzindo
com pequenos produtores nas comunidades, porque esse tanto de gente sem fazer nada, é muita gente, é milhões, são milhões. Esse tanto de deslocamento de gente, perdendo a qualidade de vida, adoecendo esse povo, fazendo esse povo ficar estressado, sendo que é para entrar dentro de um prédio, para abrir um computador e dava para fazer de casa. Então, tipo, essa solução para mim é a mais poderosa de trânsito. Então, Mas isso aí precisa da iniciativa privada contigo. Né? cara, é a coisa mais boba do mundo. Se tiver um governante de verdade, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer entrar. A iniciativa privada precisa ser subsidiada, né? Nós temos 111 bilhões no caixa da Prefeitura de São Paulo. No caixa não, né? No orçamento. Então, se você pegar isso e tiver alguém de verdade fazendo, no primeiro ano meu, tem que cumprir o orçamento do prefeito anterior, né? Que foi aprovado na Câmara. O segundo, terceiro e quarto, é a gente que decide junto. Então, meu irmão, na hora que você vê esse cumprimento, a gente virar esse jogo, poxa, nós vamos dedicar para São Paulo voltar a andar. São Paulo tá parado, não faz sentido nenhum. Então, nós estamos em Alphaville, né, cara? Eu não conhecia aqui, Alphaville é Barueri, né? Barueri é um exemplo desse, né? Que é um centro, aqui foi desenvolvido, tem muita economia aqui, muito poder, tem empresas aqui. É uma das cidades mais ricas do Brasil por conta de incentivo fiscal. Exato. Inclusive o Estratégia Concurso, que é nosso patrocinador, nós estamos aqui na sede deles, eles saíram de São Paulo e agora estão aqui. Eu estava em São Paulo agora, vim para fazer um podcast com você. Então assim, as empresas, todo mundo veio para cá por causa de incentivo fiscal. E resumindo, eu cheguei aqui e tá um trânsito fodido. Por quê? É o horário, tá? Esse é o horário. Aqui dentro não tem esse trânsito aí, não. Só 2 horários por 20 e poucos minutos. Horário de pico, agora São Paulo. Tem as pessoas movimentando. São Paulo o tempo todo. O que eu quero te dizer é o seguinte, quando você joga a economia e essa massa de trabalhadores para outro centro, você vai fazer a fórmula do incentivo fiscal dentro de São Paulo, né? Dentro da cidade. Você vai ter que jogar para outro centro e evitar que essas pessoas vão para São Paulo. Mas você vai provocar o trânsito da mesma forma, porque o modal de carro, como é que funciona isso? Porque o modal de carro, todo mundo quer ter carro e as rodovias aqui em Alphaville, por exemplo, tem 2 pistas. Não, cara, por isso 3, fica engarrafado. Não é carro não, todo mundo usa, pelo menos aí, já chegou a 4,3 milhões de pessoas a usar em um dia o metrô de São Paulo. Sim. Tô falando de 4 milhões. Se descentralizar isso, não vai existir o que você falou. Ninguém vai pegar carro e ficar rodando quarteirão lá no bairro dele, não. É o seguinte, uma outra solução que eu acabei não falando é que tem 10 rodovias que chegam na cidade de São Paulo. Essas 10 rodovias, inclusive eu já vi áreas para fazer isso, a gente criar bolsões de 10, 15, 20 mil, dependendo de alguns, dá para fazer 50 mil vagas. Colocar um prédio negativo, né? Fazer um subsolo gigante e ligar teleféricos até a próxima estação de trem. Para quê? Pessoa que não quer cruzar São Paulo, para nesse bolsão, entra nesse teleférico, chega na primeira estação, vai para o serviço, desce da estação, beleza, na hora de ir embora. Tem muita gente que faria isso. Eu vou provar essa viabilidade pegando os dados, né, das rodovias entrantes aqui, de gente que vem do interior através da rodovia. Você pensa, você desviar o tráfego dos pesados, da marginal, só tirar o tráfego pesado ali já era. Você tirar, às vezes você não é daqui, então você não entendeu o rolê da CEAGESP, é onde distribui os alimentos, chega caminhão o tempo inteiro. Você pensa tirar isso aqui e colocar do lado da rodovia e não na Marginal Pinheiros. Só de cortar esse eixo aqui, ligar o cinturão para a própria comunidade, descentralização do empreendedorismo ali, abrindo oficinas e empresas e um monte de coworking para as pessoas não terem que atravessar a cidade para trabalhar, poxa, mano. Você dá incentivo fiscal para o cara que é pequeno, para ele ir lá e abrir uma empresa na comunidade. Aonde tem os lugares onde tem produzido mais startup hoje no Brasil? Na comunidade. Nós temos um povo criativo, só que a gente tem que dar incentivo. Por que essa cidade aqui que a gente está gravando hoje virou essa potência? 40 anos atrás tiveram a visão de diminuição de imposto e aumento de arrecadação. O Bolsonaro foi o único presidente do Brasil que conseguiu baixar imposto e aumentar a arrecadação. Isso nunca aconteceu em 38 presidentes da República. Ou seja, aí você vê um cara igual a Haddad, que é um idiota. Ele é um idiota. Pior prefeito de São Paulo e está concorrendo agora para ser o pior ministro da Economia de todos os tempos. Não faz sentido um cara daquele ali. Ele só quer aumentar imposto e ferrar os outros. Prometeu taxar os mais ricos, mas vive taxando só os pobres. É blusinha de pobre, é tudo para arrebentar com o pobre. Por que eu estou falando isso? Um cara com a visão dessa só atrapalha o crescimento de um país. Um povo cansado e com muito fardo não consegue produzir. Um povo que vive estressado produz menos. Um povo que não tem qualidade de vida, que não desfruta também, produz menos. E aí está o grande lance. São Paulo vai provar que tem como aumentar a produtividade fazendo menos. Não precisa desse deslocamento maluco todo dia.
Não, eu te entendo, eu não discordo, né? E assim, nem estou aqui para te confrontar porque eu não debrucei sobre isso. Mas o que eu percebi que Barueri é um exemplo do que você falou. Quando eu assisti teu vídeo reagindo às tuas entrevistas, eu percebi que, pô, realmente faz todo sentido, pô, porque eu venho de uma cidade que eu sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo, então o centro de emprego é a capital, no Rio, e é um engarrafamento ferrado. Se tivesse desenvolvido um grande centro, isso funcionaria. Só que Barueri é isso, e aqui tem um engarrafamento. Mas é o que eu tô te falando, é bem não pouco. adianta nada se você tiver uma rua com 2 pistas só. Mas Aí você faz porque você chegou hoje aqui, né? ônibus. Não, eles estão fazendo a duplicação da Castelo Branco, por isso tá de jeito. Tá tendo obra. É. Então, assim, a gente precisa alargar as ruas, né? Brasília, você conhece Brasília? Mas o ela eixo foi monumental projetada. Foi projetada, então tem 6 pistas. São Paulo tem Que lugar no 470 Brasil- anos e não foi projetada para isso. Tu pega no Rio de Janeiro, tu tem a Presidente Vargas, tem 4 pistas. Aí você pega a ponte, pô, tem 4 pistas só. Então, nós projetamos as cidades e não foi previsto o crescimento. São Paulo, você não tem muito espaço. 12 milhões de pessoas. Você não tem espaço para enlarguecer as ruas, né? Porque uma solução seria... Por isso que tem de descentralizar as coisas, foi o que eu falei. Sim.